Retomando o estudo da camada 3, nós analisaremos agora o protocolo IP. Nós percebemos até então, estudando o sistema de endereçamento IP, o próprio endereço IP, que ele é formado por 32 bits. Esses 32 bits são agrupados em 4 grupos de 8 octetos, formando, então, uma representação decimal que nós estamos acostumados a analisar. E aí nós percebemos que essa camada 3, essa rede de camada 3, ela é responsável por homogeneizar o sistema de endereçamento das diferentes redes de camada 2. Né? Nós percebemos que ela é responsável por criar um endereço único para todos os equipamentos, né, para todas as interfaces de rede, independente da camada 2 que está sendo executada. A camada 1 em si se preocupou no trajeto de dados, né, entre as extremidades em si, né, a troca da informação física. A camada 2 enlaçou isso, transformando em algo gerenciável, em que eu pudesse trocar informação entre um host e outro, entre uma máquina, uma placa e outra, né, criando um sistema de endereçamento de MAC, por exemplo, MAC de origem, MAC destino, né, e naturalmente a camada 2 entrega para a camada 3 via driver, né, usando o controlador e conversando com o driver, os dados para dentro do sistema operacional. Então, nós temos a camada 2 dando sentido à troca de informação com endereçamento de origem e destino, criando uma unidade de troca de dados, e passando, então, agora saindo do hardware, entrando no software, via camada 3, e essa camada 3, então, vai unificar o sistema de endereçamento em todas as arquiteturas de rede que nós temos, né, todas as tecnologias. Então, se nós temos uma rede Ethernet trafegando dados com a rede Frame Relay, nós teremos a camada 3 criando um sistema de endereçamento único, já que esses endereçamentos camada 2 são diferentes. Então, quando nós olhamos, observamos as funcionalidades do protocolo IP, a primeira dele é definir a unidade básica de troca de informação, que nós chamamos de datagrama. Esse datagrama ele define o que nós chamamos de pacote nas redes de pacotes. Então, lembrando, retomando, né? Nós temos duas tecnologias de rede baseada em circuitos, como a PSTN, por exemplo, em que ao fazer uma ligação telefônica entre duas extremidades, é definido um circuito fixo em que essa informação é trocada. Naturalmente, se nós lembrarmos como era bem antigamente, no sistema de telefonia, quando ele foi criado, nós tínhamos de fato o jampeamento nas placas de comunicação. Então, o usuário, ao falar com o telefonista, né, com a telefonista fazia o jampeamento após a conexão com o host B, como nós vimos antes, e fazia o jampeamento. Quer dizer, aquele caminho que a informação passava, que a voz era trafegada, é um caminho fixo, que nós chamamos de rede de circuito. E aí nós vimos também que nós temos a rede baseada em pacotes, em que eu não tenho mais essa obrigatoriedade de ter um circuito fixo para a troca da informação. Então, quando eu não tenho essa obrigação fixa, quer dizer, eu não tenho mais um caminho previamente definido, estabelecido, eu preciso ter dentro da unidade de troca de tráfego, né, dentro da unidade que encaminha os dados, informação suficiente para que todo o sistema de roteamento possa tomar a decisão de qual o melhor caminho ser enviado. E é isso que define o pacote, ou seja, uma unidade mínima de informação cujo cabeçalho, né, cuja definição dessa unidade permite com que eu tome decisão de qual o melhor caminho a seguir, né, baseado na informação que aquele roteador tem naquele momento, fazer então com que essa informação chegue no destinatário. E cabe ao destinatário remontar toda essa informação obtida, originada, né, na máquina de origem. Então, eu tenho a aplicação A, que é a origem, ela cria um cabeçalho e joga isso para baixo para a camada de transporte, que vai fazer o trânsito de dados fim a fim entre a máquina A e B, mas cabe à camada de aplicação no host destino remontar e compreender, não remontar os datagramas, mas compreender como aquela informação é tratada, né, uma vez que ela está vindo por vários pacotes. E então, o datagrama em si, quando nós dizemos um datagrama IP, ele é exatamente a materialização desse conceito de pacote definido na rede de pacote. É claro que no mercado é como nós falamos pacote IP, né? Nós acabamos convergindo o conceito da rede de pacotes para o datagrama, uma vez que o datagrama IP é a representação máxima, né, que nós temos hoje em uso dessa unidade, né, desse pacote. E aí, quando nós observarmos na camada 4, nós vamos perceber que nós vamos ter dois tipos de protocolo na camada 4, né? O protocolo DP e o protocolo TCP. O protocolo DP entrega para a camada de aplicação o mesmo comportamento da camada 3, IP. Ou seja, a aplicação vai ter uma rede de pacotes para trafegar os seus dados, né? E cabe a ela, então, gerenciar essa comunicação fim a fim. Quando nós falamos um protocolo TCP, ele vai tentar replicar para a aplicação o comportamento de uma rede baseada em circuitos, mesmo tendo uma rede de pacotes IP intermediária, fazendo com que a aplicação não se preocupe, por exemplo, com a remontagem no final. Ele vai fazer essa remontagem. Então, quando eu disse que cabe ao destino final, né, a aplicação final, fazer essa remontagem, compreender como esses dados estão sendo trafegados, se essa aplicação usar o TCP, né, optar por usar uma camada de transporte TCP,
Essa tarefa de remontagem de entrega regularizada, essa entrega ordenada, né? E a garantia da entrega é feita pela camada 4. E é por isso que nós temos uma camada 4 entre a camada 3 e a camada 5, né? Entre a camada de rede e a camada de aplicação. Ou seja, ele acaba trabalhando como o primeiro objetivo, né? Naturalmente, indexar qual aplicação dentro do sistema operacional está rodando, por isso nós temos o conceito de ports na camada 4, e ao mesmo tempo também facilitar, criar um nível de abstração maior para a aplicação quando ela não quer ter contato com essa rede de pacotes que está na camada 3. A segunda função do protocolo TCP, do protocolo IP é a função de roteamento, né? Então nós sabemos quando um roteador recebe numa interface um pacote que não é para ele e ele está com o sistema de roteamento ativado, ele decide qual o melhor caminho para aquele pacote e trafega, né? Envia esse pacote para o próximo salto, para que esse próximo salto tome a mesma decisão, fazendo com que esse pacote, hop by hop, o salto a salto, chegue até o destino final. Lembrando que essa tabela de roteamento, naturalmente, ela é montada de acordo com algumas regras. Eu posso ter ela construída de forma estática, e aí eu defino, né, como operador de sistema, como arquiteto de soluções, ou como analista de sistemas, engenheiro de sistemas, né, eu que defino ou engenheiro de redes, eu que defino esse roteamento. E aí lembrando que o roteamento ele é tomado sempre na máscara mais específica. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui no meu sistema de roteamento, o destino 200.0.0.0, com uma máscara aqui, 255.255.255.0, dizendo para sair aqui pelo gateway 1, né? Na realidade aqui é um IP, só coloquei gateway 1 para facilitar aqui o desenho. E se eu tiver uma outra regra, né? Uma outra entrada na tabela de roteamento, com a máscara 255, deixa eu só ajustar aqui, que é para o host 5, tá? 255, saia pelo gateway 2. Esse aqui é um outro IP. Então aqui eu tenho IP1 e IP2, né? No meu roteador, eu estou com o roteador aqui trabalhando, ele recebe aqui ele trabalha aqui com a rede 9268.0.0, e aqui tem duas saídas, né? Para redes distintas. Aqui eu vou ter o gateway 1, então aqui eu tenho a rede gateway 2, né? Então tem os dois IPs. Naturalmente, esse endereço gateway 2 aqui é dessa interface, aqui desse roteador do próximo salto. Esse gateway 1 é o IP dessa interface aqui do próximo salto. Então, se eu envio um pacote, né? Se a minha máquina que está conectada nessa rede interna aqui, ela cria um pacote cujo destinatário é o endereço 200.0.0.10, por exemplo, e esse pacote chega, então, ao roteador, ele vai pegar a primeira entrada da tabela de roteamento, porque é essa entrada em que eu tenho uma rede definida para esse pacote aqui. Se observar que eu tenho uma rede classe C, né? Então, eu pegando aqui a rede 200.0.0 está dentro dessa rede aqui, 200.0.0, e eu posso, então, mandar esse pacote. Se eu observo o roteamento, a máscara de baixo, o que eu estou percebendo? Que essa aqui é uma máscara de host, 255.255.255, ou seja, os 32 bits setado comum que endereça, então, o host. Então, eu tenho que ter um match, né, do endereço completo. Agora, veja bem, se essa máquina, a mesma máquina, manda um pacote para o host 200.0.0.5, então, observando o pacote de baixo aqui, ele acabou saindo pelo gateway 1, né, ele saiu por esse caminho aqui. Agora, se eu monto um segundo pacote para 200.0.0.5, o que nós vamos observar? Tanto a primeira regra atende esse host, né, eu consigo mandar por essa rota 200.0.0.5, porque nós estamos falando aqui normalmente numa classe C, então eu tenho aqui o endereço da classe C batendo, né, 200.0.0 com 200.0.0, então essa rota atende. E se eu observar a rota de baixo, ela também atende, porque ela inclusive é específica. Eu pego todos os endereços, porque aqui nós temos uma máscara /32, então eu terei que observar todos. Observando todos os endereços, as duas rotas então atende. Qual das duas rotas eu vou utilizar? Naturalmente, eu vou utilizar a rota de baixo, porque ela é uma rota mais específica. E observe que isso aqui é diferente do sistema de firewall, por exemplo. Quando nós falamos em firewall, eu vou escrever uma regra embaixo da outra, né? Então, eu vou ter aqui a regra 1, na sequência eu escrevo a regra 2, a regra 3, e vou até a regra N.
Uma vez que eu começo a analisar as regras, se deu match em uma das regras, deu certo uma das regras, essa regra atendeu, eu simplesmente não processo as regras de baixo. Eu paro ali e trato o pacote de acordo com aquela regra. Quando nós falamos em roteamento, isso não se aplica. Então, a tabela de roteamento inteira é observada e eu pego, né, e o roteador toma como decisão, ele usa como saída a rota mais específica, ou seja, cuja máscara seja maior. Então, quanto maior a máscara, quanto mais bit 1 a máscara tiver, desde que tenha dado match, obviamente, desde que atenda aquele endereço destino, é essa regra que vai ser utilizada. Então, observem que quanto maior também minha tabela de roteamento, mais capacidade, mais poder de processamento eu preciso ter no roteador, uma vez que eu tenho que analisar agora todas as regras diferentes de um firewall. Quando nós estamos trabalhando com firewall, né, você tem uma capacidade de processamento, mas como as regras são tratadas hierarquicamente, de cima para baixo, né, eu tenho uma sequência, são hierarquicamente não, são tratadas de forma serial, né, o que a gente faz? A gente coloca as regras que não têm independência, obviamente, em que eu tenho mais match, ou seja, que eu mais utilizo, no início na tabela de firewall, ou seja, eu tento fazer com que o firewall não tenha um custo de processamento com regras que eu uso pouco e que são muito restritivas. Quando nós pensamos em roteador, essa regra não se aplica. Eu posso escrever a tabela de roteamento do jeito que nós escrevemos aqui, a regra mais genérica no início, ou inverter, colocar a rota mais específica no início, de qualquer forma, ele vai ter que analisar a tabela inteira para ver quais são as rotas que atendem e das que atendem pegar a rota de maior máscara, né, a rota mais específica. Então, pensando nisso, essa função de roteamento também é feita por esse protocolo IP. E aí, naturalmente, eu tenho a definição das regras de entrega, né, do serviço de entrega. Nós vimos anteriormente em que eu tenho dois tipos de entrega, né, entrega direta e entrega indireta. Entrega direta é quando eu estou trafegando, por exemplo, meu IP de origem é 92.68.0.10 e eu vou entregar um pacote, né, para a rede, para a máquina 92.68.0.20, por exemplo. Se nós estamos falando aqui que é uma rede /24, é uma rede classe C, o que eu tenho que observar aqui é o endereço de rede. Ou seja, as duas máquinas, tanto a máquina 10 como a máquina 20, estão na mesma rede 92680. Então, aqui eu tenho uma entrega direta, né? No entanto, se eu tenho a máquina 192, né, a mesma máquina que eu tenho ali em cima, 010, mas meu pacote é para o 92.68.1.5, por exemplo, ou 1.20, né, sabendo que isso aqui é um /24, que ainda nós não estudamos o sistema de endereçamento classless, nós veremos nos próximos vídeos, né, em que eu não tenho mais a vinculação da rede 192, por exemplo, com uma rede classe C, que é o que nós fizemos aqui, né? O endereço 192.680 naturalmente é uma rede classe C. Eu não poderia, pensando no sistema de class full, como nós estamos trabalhando agora, dizer que isso aqui era uma rede classe A. Isso vai ser possível quando nós começarmos a estudar sistemas de subrede ou superrede, né? Aí nós perdemos essa ideia de classe e começamos a trabalhar com as máscaras unicamente, né? Então, hoje, nós trabalhamos com o sistema classless, obviamente, e aí a questão é, toda vez que eu vou configurar um roteador, se ele tiver com o sistema class full ativado, ao colocar o endereço 92.680.0, por exemplo, na tabela de roteamento, ele já injeta a máscara 255, 255, 255.0, né, uma /24, na tabela de roteamento. Conforme o pacote vem e ele observa o endereço destino, e ele acha o endereço destino 92681, por exemplo, ele já coloca a máscara classe C. Você não tem como no engenheiro de redes, a capacidade de dizer qual é a máscara que ele vai usar. Quando nós retiramos essa ideia de class full e utilizamos o sistema classless, que nós denominamos como CDR, né? Nós vemos certinho isso nos vídeos seguintes. Quando nós usamos o sistema CDR e nós criamos o sistema classless, essa ideia de classe não existe mais. Então, toda vez que ele vai checar uma rota, ele busca qual foi a máscara que você configurou. Ele não insere mais a máscara automaticamente. Por isso que é um sistema classless, né? Mas pensando agora no compliance que nós estamos aqui da disciplina, nós temos um sistema class full e eu estou saindo um pacote da máscara 92.68.0.10 indo para a máquina 92.68.1.5. Ambas são redes classe C, naturalmente, e aí o que eu preciso confrontar aqui são os endereços da rede, né? E nós percebemos que são duas redes distintas. Então, nesse modelo aqui, nesse caso, nós teremos uma entrega indireta, ou seja, né, o meu host aqui não consegue entregar dentro da própria rede corporativa que ele está aqui e vai fazer uso, então, de um roteador para poder entregar para a rede destino, seja
em um único salto, seja aqui em múltiplos saltos e assim sucessivamente. Mas ele vai acabar fazendo essa entrega via roteador, o que caracteriza essa entrega, então, indireta. Naturalmente, quando nós começamos a pensar em entrega indireta, nós temos que analisar como que esses datagramas são processados, né? Como é que eu processo isso, qual que é o algoritmo que faz isso. E aí nós temos o algoritmo representado no final desse vídeo. E como que eu reporto erros, né? Porque veja bem, uma vez que eu mando o roteamento para cá, o pacote para cá, pode ser que esse roteador que eu esteja usando não reconhece essa rede 9268. Ele não tem essa rede 92681, né? Ele não tem a saída para a rede 926810, por exemplo, ele não tem rota. E aí, então, ele vai ter que notificar aqui a origem, dizendo, olha, houve um erro, né? O destino é inalcançável. E como que ele vai fazer essa notificação? Via protocolo ICMP, que é o outro protocolo de camada 3 que nós veremos a seguir, né? Na sequência do protocolo IP. É ele que é utilizado para representar essas mensagens de alertas, mensagens de erro, né? E é claro, quando nós usamos o comando ping, o comando ping utiliza do protocolo ICMP e dessa sinalização, então esse programa, né, utiliza essa sinalização para verificar se a rede está ou não, se a máquina está ou não acessível. E aí também define, né, nessas regras de serviço de entrega, quando esses datagramas são descartados. Então, por exemplo, um roteador recebeu um datagrama, esse datagrama está com erro, ele fez o checksum do cabeçalho e os dados estão errados, né, o checksum não bate, ele vai ter que descartar esse datagrama. E, naturalmente, quando ele descarta um datagrama, ele não notifica a origem, porque ele não sabe nem se o endereço de origem está correto, uma vez que o checksum não bateu. E aqui nós temos, então, o formato do cabeçalho em si. Esse é o cabeçalho do protocolo IP na versão 4 ou até a versão 4. Nós observamos que os primeiros 4 bits, né, de 0 a 3, é para identificar a versão. Isso não funciona quando nós falamos IPv6, porque IPv6 nós tivemos que aumentar o tamanho do endereço, e não tem mais endereços baseados em 32 bits, então essa estrutura, né, se nós observarmos aqui, esse cabeçalho, ele tem uma estrutura aqui de 32 bits, ele é sempre múltiplo de 32, e aí observe que existe um paging aqui no final, ou seja, quando eu uso o campo opções, e esse campo aqui opções não é obrigatório, então o meu cabeçalho mínimo tem no mínimo 5 linhas aqui, né? Essas 5 linhas aqui dão 20 bytes, né? Cada linha tem 32 bits, então eu tenho 5 bytes, né? 5 linhas, né? E cada linha 4 bytes, eu tenho então 20 bytes no cabeçalho mínimo. E aí nós temos aqui um campo opcionais em que eu posso colocar, por exemplo, rotas. Quando nós estamos trabalhando com um sistema de teste entre um host A e um host B, e eu não quero que a tabela de roteamento o roteamento seja baseado nas tabelas de roteamento dos roteadores que estão no meio do caminho, porque os roteadores não são meus, por exemplo. Eu quero definir aqui como host de origem quais são as rotas que esse pacote vai seguir. Então eu posso vir aqui no campo opções e definir as rotas. E no sistema de roteamento está definido o seguinte: se no campo opções do datagrama IP possui rotas, eu utilizo a rota do datagrama. Se não possui, eu utilizo a tabela de roteamento. Então, sempre que eu vou fazer um roteamento, uso campo opções para fazer o roteamento, por exemplo, eu posso colocando rotas aqui em linhas, né? E aí sempre linhas múltiplas de 24, e posso também colocar outras opções. E nem sempre essas opções são múltiplos de 32, né? E a linha ficou um pouco torta. Nem sempre as opções que eu crio são múltiplas de 32, né? Alguns momentos elas podem ser, por exemplo, 16, 20 e assim por diante. Então eu não ocupo aqui o final. O final fica sobrando. Então, como meu protocolo tem que ser sempre múltiplo de 32, eu uso um page aqui no final para preencher, né? E essa é a função do page. Preencher para que ele seja 132 bits. Nós veremos lá em sistemas distribuídos, por exemplo, quando nós vamos trabalhar com sockets, e principalmente na linguagem C, que você tem um contato, nós temos o contato de fato com o socket da camada 4, né? Nós perceberemos o preenchimento de zeros no final desses cabeçalhos. Então, continuando, né, nosso próximo item do cabeçalho é o tamanho do cabeçalho em si, é o hlen, né, o campo hlen, e observe que ele tem só 4 bits, o que nos daria 16 informações, né? E aí observe que nós temos aqui um tamanho bem maior em bits, né? Então, esse cabeçalho aqui, ele é sempre múltiplo de 4 bytes, que representa uma linha, né? Completa, ou 32 bits. Então, se nós temos aqui, por exemplo, o valor 5, quer dizer que esse cabeçalho aqui tem 5 linhas, né? Ou seja, os 20 bytes, que é o menor tamanho possível de um cabeçalho IP.
Então, essa representação sempre múltiplas de 4 bytes. Depois nós temos o campo tipo de serviço. Nós veremos daqui a pouco, tem um slide especificando cada um desse tipo de serviço, mas qual que é a ideia desse campo, né? Era permitir que o sistema de roteamento, apesar de não garantir isso, que ele pudesse aplicar um pouco de qualidade de serviço. Então, tentando priorizar o pacote, por exemplo, colocar um sistema, olha, eu quero que tenha mais vazão, eu quero que tenha um sistema de tempo contínuo, tempo uniforme. E aí nós percebemos que isso não funciona de fato na prática, né? Nós conseguimos impor isso quando a rede é controlada por uma única operadora, pelo único administrador, e aí nós conseguimos utilizar um pouco isso, né? Mas nós percebemos que o mais comum, quando nós queremos usar a qualidade de serviço, por exemplo, é utilizar protocolos como o MPLS, né? Que é um protocolo de uma camada 2, 2 ou 3, ele fica na definição entre camada 2 e camada 3, né? Existe um sistema de roteamento nele, e aí popularmente nós chamamos isso de camada 2,5, né? Apesar de que tecnicamente essa camada 2,5 não existe, mas popularmente ele é conhecido como camada 2,5. Então nós usamos um protocolo ou de camada 2 ou alguma outra variação que coloque qualidade de serviço, uma vez que esses dados aqui do tipo de serviço, eles são limitados e não há garantia. A própria definição do protocolo IP não garante que o tipo de serviço será obedecido, né? Ele tenta fazer isso, mas ele não garante. Depois nós temos um campo aqui de 16 bits, que representa o tamanho total do pacote. Então, se nós observarmos, nós temos aqui o tamanho do cabeçalho e o tamanho total. Então, o tamanho total menos o cabeçalho, naturalmente, nós teremos aqui o tamanho dos dados, né? Na sequência, nós temos a identificação identifica aquele pacote em si, então é um número de um ID, né, que nós vamos identificando, e nós vamos perceber o seguinte: no momento que nós começamos a trafegar um protocolo IP em cima de uma rede de enlace, as redes de enlace têm tamanhos diferentes para o MTU. Nós vemos daqui a pouco como fazer isso. Mas o MTU é a unidade máxima, perdão, de transferência de dados numa rede de camada 2. Então, pode acontecer do protocolo IP ter um tamanho superior à capacidade máxima da unidade de dados da camada 2. E aí nós precisamos fragmentar esse pacote. E é por essa identificação que nós identificamos quais são os fragmentos, ou seja, os fragmentos terão a mesma identificação, ou o que não é fragmento. Então, por exemplo, conforme vai sendo enviados os pacotes, esses pacotes vão tendo numerações distintas aqui. Então, a ideia é um trabalho de um ID mesmo. Depois aqui nós temos um conjunto de flags, que nós também veremos na sequência, que pode ser um ponteiro para onde está o dado urgente, por exemplo, e assim por diante. E nós temos um fragment offset, que é o deslocamento do fragmento. Uma vez que nós fragmentamos o pacote IP, então nós temos um pacote e geramos 3, qual o deslocamento, por exemplo, do fragmento 2 em relação ao fragmento 1. Nós veremos também daqui a pouco com um exemplo. Nós temos um outro campo muito importante chamado time to live, né, que é o tempo de vida, e aí observe. Normalmente quando nós mandamos um comando ping, ele começa lá com TTL igual a 32, por exemplo. Então, se nós observarmos aqui num sistema de roteamento, o que acontece? Aqui nós temos uma máquina conectada e ela mandou aqui, usando o comando ping, né? Mandou um pacote CMP para tentar identificar se a máquina destino aqui, a máquina B, estava online, né? Tá ativa, conectada. No entanto, o que acontece? O que nós vimos lá na camada 2, né? Como a rede Ethernet, o quadro não possui tempo de vida, se eu tiver um quadro de broadcast rodando, por exemplo, existe um loop na rede, esse quadro vai ficar rodando ali por tempo indeterminado até que eu ou desenergize a rede, né? Quer dizer, desligue a rede e esses switches percam parem de funcionar, então o quadro vai ser finalizado, ou eu preciso colocar um protocolo spanning tree, por exemplo, né? E as suas variações para fazer com que esses loops sejam bloqueados para que esse quadro não continue propagando continuamente. Quando nós pensamos na rede camada 3, como nós temos diferentes tecnologias em camada 2, e nós estamos falando em algo em escala mundial, nós somos obrigados a criar um mecanismo para parar esses pacotes. Esses pacotes não podem ser propagados infinitamente, porque imagine que haja um loop aqui, por exemplo, né? E a tabela de roteamento jogue do roteador A para o roteador B para o C, e aqui há um erro de rota, por exemplo, em que o roteador C devolva o pacote para o roteador A. Nós temos, então, um pacote rodando continuamente ali dentro, né, eternamente rodando dentro. E é para isso que serve o TTL. A cada vez que um pacote
sai daqui, né, com o TTL32, ele vai chegar no primeiro roteador. O que o roteador vai fazer? Diminuir um desse TTL e observar, esse TTL chegou a zero? Se não chegou a zero, ele encaminha. Se esse TTL chegou a zero, ele mata o pacote e notifica a origem, dizendo, olha, o tempo de vida ali estourou. Então, o TTL aqui no início está 32, quando chegar nesse enlace de rede vai estar 31, no próximo vai estar 30, e assim sucessivamente. Digamos que tem um erro de rota aqui, nós temos essa rota circular, né? Esse loop que nós descrevemos antes. Então, aqui nós teremos 29, e na sequência vai subir aqui, vai chegar a 28, 27, vai passar aqui a 26, e vai ficar fazendo esse loop aí. Então, quer dizer, não evita o loop pode continuar acontecendo, mas vai chegar um momento que algum desses roteadores aqui vai chegar ao TTL zero, quando, digamos que seja o roteador B, né, que é uma suposição. Digamos que o TTL chegou a zero aqui no roteador B. Então, simplesmente ele vai descartar esse pacote e vai notificar a origem de que houve esse erro. Se existir um erro aqui, naturalmente, um loop também na volta, esse pacote de CMP também vai ficar rodando 32 vezes, né? Vai passar pelos roteadores 32 vezes por roteadores até ser morto e assim sucessivamente, mas o pacote é eliminado. Essa é a ideia do campo TTL. Na sequência, nós temos o campo protocolo, né? Esse protocolo indica qual que é o protocolo de camada 4, né? Então, se é TCP, se é UDP, e aí tem um detalhe, né? Na realidade, não é um protocolo de camada 4, é o protocolo que está na parte de dados, né? Então, aqui, qual que é que teoricamente, deveria ser um protocolo de camada 4, né? Então, qual que é o protocolo cujo a parte de dados dessa datagrama está carregando? Por que isso? Porque quando o sistema operacional obter o quadro do driver, né? E analisar a camada 3 e perceber que aquele pacote é para aquela máquina, então digamos que seja o host final, nós estamos falando aqui do host B, por exemplo. Uma vez que chegou aqui a camada 2, chegou o quadro, o host identificou, a placa identificou que era para ele. Olhou a camada 3, observou que era o endereço destino dele, né? Então, protocolo IP. Ele naturalmente vai soltar isso para a camada 4, né? E naturalmente aqui deveria ser TCP ou UDP. E aí isso aqui naturalmente está vinculado às aplicações. A porta 80 do TCP vai estar vinculada ao servidor web, né? E assim a 443 também no servidor web e assim por diante. A 53 UDP no servidor DNS e assim por diante. Então, naturalmente, o que nós sempre pensamos é que a camada 4 está sendo executada sobre, né, a camada 3, ou seja, os dados, o cabeçalho da camada 4, mais os dados estão embutidos nos dados da camada 3. No entanto, quando nós usamos esse SMP para fazer essa notificação, né, essa notificação que nós estávamos tratando aqui, o protocolo SMP é um protocolo de camada 3, mas ele também precisa trabalhar com o sistema de endereçamento, né, e nós observamos que os próximos campos é a origem, IP de origem e IP destino. Então, como eu já tenho no protocolo IP, no cabeçalho, IP de origem e IP destino, naturalmente o ICMP também é carregado dentro da parte de dados do protocolo IP. Apesar de nós dizermos ele ser classificado como protocolo de camada 3, ou seja, ele deveria ter essa questão de roteamento independente, por reaproveitamento de código de solução, obviamente, né, para que nós tenhamos um formato único da camada 3, ele o cabeçalho do ICMP é acoplado ao cabeçalho do IP. Então, não somente o protocolo que identifica se eu estou usando TCP ou UDP, como também se eu estou usando ICMP ou IGMP. Então, eu posso ter ICMP aqui dentro, IGMP, UDP, TCP e qualquer outro protocolo de camada 3 ou camada 4 que fosse inventado continuamente, né, futuramente. Essa é a ideia do campo protocolo. E por último aqui, então, nós temos o checksum do cabeçalho, cuja funcionalidade, né, obviamente, é de checar se o cabeçalho está íntegro. E aí observe que quando nós falamos em checksum do cabeçalho, nós não estamos observando os dados. Então, tanto o protocolo de camada 4, TCP, ou UDP, né, seja de pacote, quando nós falamos em fluxo, né, perdão, quando nós falamos de TCP, ou o datagram, quando nós falamos do UDP, eles precisam garantir a entrega dos dados de forma íntegra. E aí nós observamos o seguinte, quando nós estamos falando de protocolo UDP, ele vai passar essa tarefa para a aplicação. Então, toda aplicação, por exemplo, DNS, que utiliza protocolo UDP, ele tem que saber que os dados que estão vindo aqui da camada 3 não foram checados, e os dados que são entregues depois da camada 4 em UDP também não são checados. Da mesma forma que o TCP, que o IP, o UDP só faz checksum do cabeçalho.
Então, cabe a aplicação de fato, o DNS, por exemplo, no nosso caso, fazer a checagem de integridade. Então, quando nós falamos em DNS, o DNS tem que ter uma checagem de integridade de dados, por exemplo, se ele quiser garantir que os dados estejam íntegros, né? Ou tem que tratar esses dados ali, conforme ele vai trabalhando, olhando as requisições, ele tem que ter tratamento de erros, né? Quando nós falamos em TCP, pensamos em TCP na camada 4, o TCP faz essa checagem. Então, se o dados que é entregue por TCP estiver incorreto, ele mesmo faz o pedido de retransmissão para que a origem mande novamente aquele pacote para ele, né, aquele pacote do fluxo, para que ele possa entregar para a aplicação corretamente. E aqui nós temos, então, um resumo, né, dos campos que nós estávamos observando, tanto de origem quanto destino, então são endereços de 32 bits, né, agrupados em 4 grupos de 8 bits para formar, então, o sistema de endereçamento decimal que nós estamos acostumados a trabalhar. A versão do protocolo, né, o tamanho do cabeçalho e observação, aqui que são 4 bytes ou 32 bits, lembrando que o cabeçalho mínimo do pacote IP é de 20 bytes, né, ou seja, eu vou ter os campos de controle e endereço de origem e destino. O que fica fora é o campo de opções, né? Então, no mínimo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas aqui de 32 bits que nos dá os 20 bytes. Total length também, o tamanho total do datagrama, como nós dissemos, né? O tempo de vida. Aqui uma explicação para que vocês possam, né, futuramente consultar sobre como isso é feito. E aqui tem a relação dos protocolos da camada superior que vai na identificação do campo protocolo do IP. Então, eu posso ter, se eu tiver o código 3, eu tenho TCP, se eu tiver código 4, eu tenho DP, código 1, ICMP, código 2, IGMP. Né? E aí, na sequência, há opções aqui com os testes de depuração, ele foi criado com esse objetivo, e observem que esse sistema de usar roteamento no campo opções, por exemplo, ele pode gerar um ataque de spoofing, por exemplo, né? Em que eu consigo fazer com que uma rede com endereço classe C, por exemplo, 92, que é um endereço privado, trafegue pela internet, entre numa rede privada, obtenha os dados dessa rede privada e retire ele de lá de volta, né? Fazendo com que a máquina A se comporte como se ela estivesse dentro da rede destino. Então, quando nós trabalhamos com segurança de informação, ele é um campo a ser observado nos sistemas de PS, por exemplo, para que nós não deixemos que ele seja utilizado, né? Aí o page no preenchimento e o próprio dado. E aí nós temos aqui, então, o tipo de serviço, né? Que é aquele campo inicial que nós estávamos dizendo. Então, existem 3 bits aqui que diz qual que é a precedência, né? Qual que é a prioridade daquele pacote, então eu posso definir isso, prioridade 0, 1, 2, 3, né? E assim por diante. Eu posso setar o bit de menor retardo, ou seja, eu quero o tempo de transmissão, eu quero seguir pelo caminho durante o roteamento, por onde teoricamente o tempo de transmissão é menor, e aí começa essa característica do pacote, né, da rede baseada em pacotes, em que nós tentamos colocar uma qualidade de serviço, mas de fato nós não conseguimos. Porque como não existe um circuito, uma vez que um roteador analisa, né, digamos que eu esteja usando um protocolo de roteamento dinâmico, em que ele olha a qualidade dos links. Primeiro que ele não consegue saber a qualidade do link até o destino final, ele sabe a qualidade do link onde ele está, né? E ele sabe a qualidade do link em que momento? Naquele momento que a informação foi coletada. Então, eu posso ter, por exemplo, um link de fibra ótica numa das interfaces rodando a 100 megabits por segundo, por exemplo, ou algo superior, e eu posso ter um link de cobre, por exemplo, um FE, rodando um E1 de 2 MB. Naturalmente, se eu estou tentando dar o menor retardo, nós deveríamos sair pela interface de fibra, né? Mas aquela informação de que a interface de fibra tem um menor retardo, ela é momentânea. Pode acontecer um problema nessa fibra, na sequência, um congestionamento, por exemplo, e essa fibra indicar, na realidade, um caminho mais lento, e não um caminho mais rápido, teoricamente, né? Então, esse menor retardo, eu consigo para tomar a decisão, mas ele olha a informação que ele tem naquele momento, e é naquele roteador, e não o caminho até o fim, a não ser que aquele protocolo de roteamento garanta essa análise até o fim. Aí nós temos uma outra opção de maior vazão, link com maior vazão, a saída é com maior vazão, e R aqui quando eu tenho a maior confiabilidade, ou seja, o link que dá menos problema, a interface de rede que dá menos problema. E aí nós temos ainda
2 bits aqui reservados para uso futuro que não foram consumidos, né? E aí nós chegamos na questão da fragmentação, né? Como eu disse, o datagrama IP ele tem um tamanho máximo, né, de 65K aproximadamente, né? 64K. E aí nós temos que trafegar isso, né? Observe que nós temos então aqui um datagrama IP, né? Nós temos uma parte de dados e uma parte aqui que é o cabeçalho do IP. E, naturalmente, essa informação ela tem que ser inserida aqui dentro de um quadro, né? Então, nós temos o trailer do quadro, nós temos o header, digamos que seja uma rede Ethernet. Então, essa parte aqui ela tem que ser encaixada nessa parte de dados aqui do quadro. E essa rede de enlace, e aí depende de qual rede que eu estou trabalhando, se eu tenho uma rede, por exemplo, Ethernet, eu vou ter um quadro máximo de 1.500 octetos. Se nós estivermos falando de rede ATM, nós temos células muito pequenas, né? Então, essa capacidade máxima da unidade de dados é o que nós chamamos de MTU. Ou seja, a unidade máxima de transferência, ou seja, o quanto que a rede de camada 2 aguenta transferir, né? Transmitir, levar os dados de um lado para o outro. Então, se eu tenho um datagrama aqui da camada 3, cujo tamanho é superior ao MTU, o que eu preciso fazer com esse datagrama? Dividir em 2. Dividir no primeiro fragmento e no segundo fragmento. E fazer, então, com que esse fragmento seja menor do que esse MTU e que o segundo fragmento também seja menor que o MTU. Eu vou fazer isso aqui, então, na estação de origem. Vou dividir esse pacote IP em pequenos fragmentos, que são menores que o MTU. Então, observe aqui, por exemplo, eu saí com um pacote aqui que cabia no MTU de 1.500. De repente, entrei numa rede cujo MTU é de 420. Se eu tivesse saindo aqui realmente com uma informação de 1.500, eu teria que fragmentar aqui em múltiplos fragmentos, né, para passar por essa rede. E, naturalmente, esses fragmentos vão chegar no destino final. E cabe a esse destino final remontar o fragmento. Então, o fragmento ele é criado no primeiro roteador, cujo MTU da rede seguinte é inferior ao tamanho do pacote que eu estou trafegando. Então, observe que o pacote saiu aqui no MTU de 1.500, bateu nesse roteador. Aqui está entrando no MTU de 420. Então, digamos que eu tenho um pacote agora maior. Digamos que eu tenho um pacote de 500, por exemplo, né? 500 octetos. Esse 500 octetos aqui não vai caber nesse MTU de 420. Então, cabe a esse roteador 1, ou seja, o primeiro roteador, cujo MTU é menor na sequência, a rede seguinte é menor, ele fragmenta. E eu trafego esses dados na sequência. Se esses dados, por exemplo, passar por um segundo roteador, e essa rede aqui, digamos, seja uma rede menor ainda, aqui que eu tenho MTU de 150, não 1.500, ele pode pegar cada fragmento desse e novamente refragmentar. Então, nós temos fragmento 1.1, fragmento 1.2, fragmento 1.3, e assim sucessivamente. Então, sempre o roteador que vai entregar o pacote por um quadro, né, cujo MTU é menor do que o tamanho do pacote, ele fragmenta e envia. Agora, a quem cabe remontar esses fragmentos? Sempre a estação final. A estação final é o único ponto em que eu tenho remontagem de fragmentos, de datagramas IP. Eu posso fragmentar quantas vezes for necessário no caminho, e sempre um equipamento que precisar fragmentar, ele vai fragmentar. Então, eu posso ter fragmentação em vários roteadores distintos, mas a remontagem é sempre no host final. Eu não tenho remontagem em ponto nenhum anterior. Então, digamos, por exemplo, voltando para o caso anterior que estava aqui, né, o pacote saiu daqui no MTU de 1.500, passou para um 420, aqui claro que eu vou ter fragmentação se o meu pacote for maior do que 420. Voltei aqui para o MTU de 1.500. Esse roteador aqui não vai remontar esses dois fragmentos. Ele vai encaminhar esses dois fragmentos como se fossem dois pacotes comuns. E aí vem a característica do fragmento. Todo fragmento ele tem que ter a mesma característica do datagrama, ou seja, ele tem que ser capaz, ele tem que ter informações que permitam que ele seja capaz de ser roteado numa rede de pacotes, né? No nosso caso, uma rede IP. E aí, então, vai chegar na estação final, é só a estação final que vai remontar esses dois fragmentos aqui. E aqui, então, nós temos como que eu controlo isso, né? Uma vez que eu tenho aqui um fragmento um pacote original, pacote 1, esse pacote 1 aqui ele vai gerar novos fragmentos, né? Eu passei por um roteador cujo MTU seguinte é menor do que o tamanho do meu pacote original. Quando eu faço isso, eu tenho alguns campos que eu utilizo. O primeiro campo é
more fragment, né? Ou seja, tem mais fragmentos ou não, e qual que é o meu fragment offset. Ou seja, qual que é o deslocamento do fragmento. E nós vamos ver na sequência a identificação. O que quer dizer o mais fragmentos, né? O more fragment? Ou seja, eu tenho outros fragmentos. Então, quando eu olho o fragmento 1, eu tenho uma continuação aqui, um segundo fragmento? Tenho. Então, ele vai ter aqui, existe mais fragmentos. Quando eu olho o fragmento 2, existe um fragmento 3? Existe. Então, ele também vai ter no pacote dele a informação de que tem mais fragmentos. Quando eu olho o fragmento 3, ele é o último, né? Ou seja, aqui eu não tenho mais fragmentos, não tenho o fragmento 4, 5 e assim por diante. Então, no pacote dele, ele vai ter uma informação 0, ou seja, não existe mais fragmentos. Então, com isso, eu consigo identificar agora qual que é o último fragmento. Quando esses fragmentos chegam na estação final, ela consegue saber qual que é o último fragmento. Agora, como que ela sabe qual é o primeiro e quais são os intermediários? Eu tenho o fragment offset, ou seja, o nível de deslocamento nos dados. Então, quando eu pego o pacote IP, né, tirando o cabeçalho, né, tirando o cabeçalho fora, olhando só a parte de dados aqui, eu tenho um conjunto de dados que está aqui dentro. Digamos que eu fiz essa fragmentação aqui, ó. Esse aqui é o fragmento 1, esse é o fragmento 2, e esse aqui é o fragmento 3. Então, o deslocamento desse fragmento em relação ao pacote original é 0. Ou seja, ele é o primeiro fragmento do pacote. Se nós estivéssemos fazendo uma solução em C, por exemplo, em que nós tivéssemos que remontar esse pacote no final, o que nós faríamos, né? Alocaríamos um espaço memória, pegaríamos o primeiro pacote, o primeiro fragmento, e colocaríamos no início dessa memória, não é isso? Então, nós temos aqui o fragmento 0. O segundo fragmento é o deslocamento em relação à origem. Então, digamos que aqui tenha dado 100. Né? Aqui eu vou colocar more fragment, o fragment offset 100. E aí, na sequência, digamos que aqui seja 200, só para simplificar nosso exemplo. Então, meu primeiro fragmento é o fragmento que possui, né, o pacote que possui a flag mais fragmentos setada, e cujo fragment offset é 0. O último pacote é o que possui o bit more fragment desabilitado, não setado, e que possui um fragmento aqui, um deslocamento dentro do fragmento. E aí eu tenho os intermediários. E como é que eu olho os intermediários? De acordo com o offset, ou seja, conforme esse offset vai crescendo. Então, se eu recebo esses fragmentos de forma desordenada, eu consigo reordenar na estação final por essa estrutura. Agora, observe que o tamanho do fragment offset lá no cabeçalho IP é finito, né? Eu não tenho ali uma bitagem muito grande para poder tratar. Nós temos só 13 bits, né, para representar esse tamanho. Então, por isso, sempre o fragment offset, né, o deslocamento, ele é múltiplo de 8 bytes. E aí observe que quando nós vamos fazer esse fragmento na mão, né, o cálculo na mão, para poder entender o que está acontecendo na rede, ou fazer isso via sniff e analisar esses fragmentos, nós temos que lembrar que são sempre múltiplos de 8. Então, se nós observarmos o nosso exemplo, então aqui no nosso exemplo, por exemplo, né, o valor 100 aqui, o valor 100 está aqui, ele não é múltiplo de 8. Então, eu não poderia ter esse fragmento, esse deslocamento do fragmento. No caso, 200 é, mas o 100 não é. Então, o que eu teria que achar? O maior divisor, o maior valor, né, divisível por 8, que coubesse nesse MTU que eu estou calculando aqui, para que ele fosse, então, a maior unidade de transferência que eu pudesse utilizar, desde que seja múltiplo de 8, porque eu tenho essa restrição do deslocamento do offset, né, que ele sempre é múltiplo de 8 bits. E, naturalmente, a identificação é copiada em cada fragmento. Então, se eu tiver aqui um ID 5, né, todos os fragmentos terão um ID 5, porque o meu pacote original tinha como ID o número 5. Então, eu sei que esses 3 fragmentos que estão aqui são do mesmo pacote original, e é assim que é feita a remontagem. Então, eu identifico o primeiro fragmento porque o deslocamento é 0, o último fragmento porque eu não tenho mais fragmentos, e ordeno eles de acordo com o deslocamento do fragmento aqui. E qual os fragmentos que compõem o pacote? Todos que têm o mesmo ID, que é o mesmo ID usado no pacote original. E aí, naturalmente, o processo de remontagem é aquilo que eu disse anteriormente, né? Sempre quem remonta é o destino final, eu não tenho
a remontagem de intermediários. E aí vem um detalhe. Observe que sempre que eu começo a fragmentar, eu vou começar, em vez de eu mandar um pacote de A para B, eu mando um pacote em A, mas eu começo a receber N pacotes em B, no destino final. E é claro que esses pacotes podem se perder no meio do caminho. Nós estamos falando de uma rede de pacotes em que eu não tenho garantia de entrega, né? Eu não tenho confiabilidade na rede. Nós sabemos que a rede P não tem confiabilidade. Então, se um desses pacotes desaparecer no meio do caminho, for descartado, por exemplo, no meio do caminho, o host final ficará aguardando esse fragmento eternamente. Então, sempre que que um host final, né, recebe um dos fragmentos, ele inicia um timer. Uma vez que esse timer é finalizado, se ele não tiver todos os pedaços do fragmento, do pacote, né, todos os fragmentos daquele pacote, ele simplesmente descarta todos aqueles fragmentos e trata como se aquele pacote não tivesse sido transmitido, né? Então, nós tivemos uma falha na transmissão. E aí o detalhe, quem deve tratar esse tipo de falha é a camada 4. Nós sabemos que o DP não trata, então a aplicação vai ter que tratar isso, a aplicação que usa o DP vai ter que tratar isso, e o TCP trata essa falha, porque o próprio TCP vai ter um timer para receber o pacote TCP que ele está aguardando. Uma vez que esse timer estoura, né, ele é finalizado, ele mesmo pede a retransmissão. Então, o TCP faz esse controle para a aplicação. Se na aplicação eu estiver usando o DP, eu vou ter que fazer esse tratamento lá em cima, porque nem o IP vai fazer esse tratamento, e muito menos o UDP. E aqui nós temos um exemplo, né, desse processo de fragmentação. Observe que aqui é o pacote original. Esse pacote original tem a identificação 5000, que não tem mais fragmentos. O fragmento offset dele é 0, ou seja, é um pacote completo, né? Então não tem mais fragmentos e ele é o início dos dados. O tamanho total é de 1000 octetos, então nós temos aqui 980 octetos de dados, né? Observando que o tamanho mínimo do pacote do cabeçalho IP é de 20 bytes e que dentro do MTU, como nós falamos, por exemplo, do MTU de 1500, esse 1500 tem que caber o cabeçalho IP, normalmente de 20 bytes, mais a parte de dados, né? Não simplesmente a parte de dados. Então, quando nós vamos fazer o cálculo da fragmentação, o que nós fragmentamos? Dados. Mas nós sempre inserimos nesses dados um cabeçalho IP completo, né? Então, um cabeçalho de 20 bytes. Então, no nosso caso aqui, o que nós observamos? A primeira rede é uma rede de 1500 octetos, então eu consigo tramitar esse pacote, porque ele é um pacote de 1000, ele consegue passar aqui, então esse pacote original passa aqui. Chegando no roteador 1, eu vou entrar aqui no MTU de 420. Naturalmente, esse pacote não vai passar ali. Então, nós temos que pegar esses 980 octetos de dados e quebrar em múltiplos fragmentos, e dividir em múltiplos fragmentos. Qual que é o maior valor, né, múltiplo de 8, que eu consigo colocar em cada um? 400. E por que 400? Porque eu tenho que manter 20 para o cabeçalho. Então, eu vou ter o primeiro fragmento com 420, né? Se nós observarmos. E aí é importante que se diga que o 420, ele não precisa ser múltiplo de 8, porque o que precisa ser múltiplo de 8 é o deslocamento do fragmento, né? Então, o meu fragmento offset, né, no meu caso aqui é 0, que é o primeiro fragmento, né? Ele tem mais fragmentos, ou seja, o fragmento 1 possui um segundo fragmento, e observe que o deslocamento do fragmento 2 é 50, porque 50 vezes 8 vai dar os 400, que é a quantidade de dados que tem dentro daquele primeiro MTU, daquele primeiro fragmento, daquele primeiro pacote que foi trafegado, né? Então, o que tem que ser múltiplo de 8 é sempre a parte de dados. E aí eu tenho que garantir que seja múltiplo de 8, mas que o MTU me permita acoplar mais um cabeçalho aqui. Então, eu tenho uma rede de 420. Se eu observar, eu vou gastar 20 para o cabeçalho, então não me sobra 400 para troca de dados. Naturalmente, no exemplo, o 400 ele é divisível por 8, né? Então, nós temos aqui um deslocamento de 50, que é o que foi preenchido aqui no próximo fragmento, que naturalmente envia também 400 de dados, mais 20 de cabeçalho, por isso que dá esse 420 aqui. E qual que é o próximo deslocamento? 100, porque eu tenho 50 do primeiro, mais 50 do segundo, isso me dá o deslocamento 100 aqui, e aí, naturalmente, eu não tenho mais 400 de dados para mandar, porque eu já mandei 800, meu pacote original é de 980, então sobrou só 180 aqui.
Então, eu fiz um fragmento de 400, um outro fragmento de 400 e um terceiro fragmento aqui de 180. Então, qual que é o tamanho do meu pacote trafegado? 180 mais 20. Né? Então, meu pacote P tem tamanho 200. Então, o que nós fizemos aqui? Primeiro fragmento, usei o MTU máximo da segunda rede. Segundo fragmento, MTU máximo. E o último, usei só 200, porque eu tramitei 400 de dados, que é múltiplo de 5, 400 dados, que é múltiplo de 5, e aí 180 aqui, que naturalmente não vai ter mais fragmentos na sequência. Se eu observar qual que é o primeiro fragmento desse pacote, né, dos 5.000, né? Então eu sei que eu tenho aqui 3 fragmentos, primeiro, segundo, terceiro. Como que eu vou identificar o primeiro? O primeiro eu tenho offset 0 e ele tem mais fragmentos. O último eu não tenho mais fragmentos e eu tenho um offset diferente de 0. E qual que é o sequenciamento? 0, 50 e 100. Digamos que eu tenha recebido no host E2 aqui, eu tenho recebido o fragmento 1, fragmento 3 e o fragmento 2. Observe que o fragmento 1, ele tem mais fragmento e o offset é 0. O fragmento 3, ele não tem mais fragmento e o deslocamento aqui é 100. O fragmento 2, ele tem mais fragmentos e o deslocamento aqui é 50. Então, eu identifiquei aqui o primeiro, o que é importante, tem mais fragmentos do offset é 0. E aí, na sequência aqui, eu pego o segundo, né? Baseado no tamanho do deslocamento. Qual que é o menor deslocamento que eu tenho dentro dos 2 pacotes que sobraram? O que tem o menor deslocamento é o 50. Então, esse aqui, naturalmente, é o fragmento 2. E assim, então, nós remontamos esse pacote na estação E2. Aí, observe que quando os fragmentos, né, o pacote original, IP original, né, saiu aqui com tamanho 1000. Quando ele chegou nesse roteador, a MTU é de 420, ele não ia conseguir tramitar esse pacote P ali, então ele dividiu isso aqui em 3 fragmentos, fragmento 1, fragmento 2, fragmento 3. Quando esses fragmentos, que são pacotes IPs completos, por mais que são fragmentos de um pacote IP original, ele é um pacote IP, cada fragmento é um pacote IP completo também. Quando chega no roteador 2, o MTU sobe para 1500. Então, eu não tenho mais problema de fragmentação. Agora, se esse MTU aqui fosse menor que 420, eu teria que fragmentar novamente no roteador 2. Como o MTU é maior, simplesmente os fragmentos também passam aqui. Fragmento 1, fragmento 2, fragmento 3. Chegando na estação E1, ele vai fazer essa identificação que nós vimos aqui e vai montar novamente o pacote IP original. Como exemplo, imagine que chegou o fragmento 1, ok, chegou o fragmento 3, ok, mas o fragmento 2 não chegou. Quando ele recebe, né, o host 2 recebe o primeiro fragmento aqui, ele starta um timer. Na hora que chegou o primeiro fragmento, quer dizer, ele tomou conhecimento de que vai ter que tratar esse pacote IP, o pacote IP não está completo, porque ele é um fragmento, né, e aí só uma observação. O pacote IP, ele possui o cabeçalho completo para poder ser roteado, mas a parte de dados dele não está completa porque ele foi fragmentado em 3 pedaços. Então, ele starta um timer aqui e aguarda. Recebeu o fragmento 3? Ok. O timer terminou e ele não recebeu esse fragmento 2, simplesmente ele vai descartar todos os fragmentos como se nada tivesse chegado para ele naquele momento. E aí, naturalmente, quando isso acontece, quando ele recebe esse primeiro fragmento, ele vai gastar um espaço de buffer para poder fazer o armazenamento dos fragmentos. Né? Então, se nós tivermos ataques de fragmentos, por exemplo, nós podemos ir inundando roteadores com pedaços de fragmento, nunca entregando todos os fragmentos, esse roteador vai consumir, então, esse buffer. E esse comportamento, então, do destino e da origem é representado pelos próprios algoritmos, né? Então, quando nós pensamos no host de origem, quando ele vai enviar um pacote, o que ele faz? Primeiro, ele monta esse datagrama com IP de origem, IP destino, observa pela sua tabela de roteamento se é uma entrega direta ou se é uma entrega indireta. Se for uma entrega direta, simplesmente ele monta o quadro e entrega isso para o destino. Se for uma entrega indireta, ele vai encaminhar isso para o roteador do próximo salto. Né? Isso é o que nós tínhamos visto. No host destino, quando nós recebemos o primeiro pacote, né, quando nós recebemos o pacote, ele vai olhar primeiro se tem espaço no buffer para receber, porque veja, quem está originando já sabe que tem espaço no buffer, porque está originando aquele pacote, aquele host já sabe disso. O host que está recebendo, aquela informação está vindo da placa de rede. Mas, naturalmente, eu preciso ter espaço dentro do kernel do sistema operacional para armazenar aqueles dados para tomar a decisão de roteamento, se eu vou rotear ou não. Então, primeiro eu preciso armazenar o pacote para depois tomar a decisão.
Então, analisa se existe esse buffer. Se eu não tiver esse espaço no buffer, eu descarto o datagrama e notifico, e aí começa a observar a ideia das notificações. Ele descarta e manda a mensagem de erro por SMP para a origem. Por que eu mando essa mensagem de erro? Porque, na realidade, eu não tenho buffer, mas o pacote está íntegro. Né? Eu consigo pegar o endereço de origem e devolver a notificação por SMP. Bom, se eu tenho espaço em buffer, ele armazena esse datagrama e faz uma checagem do checksum, e agora o checksum do cabeçalho como um todo. Né? É claro que fazendo essa checagem, se essa checagem der errado, ele descarta o datagrama e não notifica. Né? E observe que aqui no buffer ele tentou notificar, então ele vai pegar o endereço, partindo do princípio que o datagrama está correto, pegar o endereço do destino e notificar a origem. Feito o checksum, quer dizer, o checksum está ok, ele vai ver se o destino é correto, quer dizer, o destino é aquele host mesmo, né? O pacote que ele recebeu para ele, observe que isso aqui não é um roteador, é o host final. Se não for, simplesmente vai descartar o datagrama, ou seja, se esse datagrama não é para essa máquina, ele descarta. Ele não tem controle nenhum sobre isso. Se sim, o datagrama está completo, ou quer dizer, não tem fragmentos nenhum, se tiver fragmentos, o que ele vai fazer? Inicia esse temporizador, como nós dissemos agora há pouco, e fica observando. Enquanto esse temporizador não estourar, né, quando ele não chegar ao fim, ele vai continuar aguardando aqui e recebendo os fragmentos. Se no final desse temporizador ele não recebeu todos os fragmentos, ele descarta esses fragmentos, né, e manda mensagem por SMP. E aí vai para o final, como se no mesmo caminho, quando não tem fragmentação. Ou seja, entrega esse pacote, esse datagrama, para a camada superior, seja TCP ou seja o DP. Naturalmente, chegando no TCP e o DP, né, excluindo os casos de CMP e GMP, o TCP e o DP vai analisar qual que é a porta que está sendo utilizada. Então, se eu estou recebendo um TCP, por exemplo, na porta 5000, digamos que essa porta 5000 porta 80, por exemplo, né, fica mais fácil o exemplo. Se eu tenho um TCP na porta 80, esse protocolo da camada 4 vai entregar para a aplicação vinculada à porta 80 e assim por diante. Naturalmente, falando de TCP e UDP, se também não tiver buffer, teria problema. Né? Então, sempre que nós fazemos uma vinculação da aplicação com uma porta, nós garantimos um espaço de buffer para aquela aplicação. Da mesma forma, existe um algoritmo aqui para o roteador. Né? Então, o roteador, da mesma forma, ele vai fazer o trabalho, se ele for uma estação final, aquele mesmo trabalho é a estação final, e também vai fazer o trabalho de encaminhamento. Né? Então, se ele recebe o pacote, se ele tem buffer, ele continua, se ele não tem, ele faz o mesmo trabalho da estação final, né? Descarta e manda a mensagem por CMP. Se tiver buffer, ele faz esse armazenamento, checa o checksum, faz o checksum, se está ok, continua, se não está ok, descarta, né? E aí ele olha, o endereço destino é dele, quer dizer, esse pacote é para o próprio roteador? Se sim, ele entrega o datagrama aqui. E é claro que se esse datagrama estiver fragmentado, ele vai fazer o mesmo trabalho na estação final. Startar um timer, aguardar chegar os fragmentos, remontar os fragmentos antes, desde que os fragmentos tenham chegado antes do timer estourar. Mas no nosso caso, como que a gente está interessado no trabalho de roteamento, né? Ele vai olhar o endereço de destino é dele? Não, não é. Quer dizer, ele vai fazer um trabalho de rotear. Chegou numa placa, ele vai entregar em outra placa. Primeiro, ele decrementa esse TTL, o time to leave, olha se o TTL é zero. Se o TTL for zero, ele descarta esse datagrama e notifica a origem. Eu observo que ele está notificando a origem porque o checksum está correto, então ele tem como pegar o endereço de origem. Se não, se o TTL não chegou a zero, ele consulta a tabela de rotas. Se tiver rota para o destino, ele vai fazer a entrega para o próximo salto, e aí observando aqui que ele vai pegar a rota também mais específica, se ele tiver mais de uma rota, ele vai pegar mais específica e entregar para o próximo salto. Se ele não tem tabela de roteamento, não tem entrado para aquela região na tabela de roteamento, ele vai descartar e mandar uma mensagem de erro por SMP. A gente vai ver no final desse vídeo que o comando traceroute ou traceRT, né, na tracert no Windows ou traceroute no Linux, ou Unix-like, ele usa esse TTL para ir mapeando os saltos. Né? Então, a cada salto ele vai mandando mensagem com um TTL cada vez maior para tentar ir mapeando através dessa mensagem de CMP aqui do retorno. E aqui está a continuidade que quando tem a fragmentação, é aquela mesma questão, né? Ele verifica se suporta
MTU suporta, ou seja, ele vai mandar para a próxima rede. Ele suporta, a próxima MTU suporta, né, a próxima camada de enlace, suporta um datagrama daquele tamanho? Se suporta, ele vai simplesmente encaminhar. Se ele não suporta, aí vem um outro bit que faz parte do cabeçalho TCP, né, do cabeçalho do IP, que é um bit de não fragmente. Tem aplicações que não aceitam fragmentação, que não querem ter pacotes IPs fragmentados. Então, eu posso setar em cada pacote o bit de não fragmentar. Se esse bit não fragmentar estiver ativo, simplesmente o roteador vai notificar a origem, que não tem como mandar o datagrama, e vai descartar aquele datagrama, porque o datagrama não pode ser fragmentado. Se o datagrama puder ser fragmentado, ele vai fazer o cálculo dos fragmentos, montar os fragmentos e encaminhar para o próximo salto, e assim sucessivamente. Então, é importante observar que essa possibilidade também de proibir a fragmentação, ela existe. E aí nós entramos, então, no protocolo ICMP, que é o protocolo de troca de informação, troca de mensagens, que é acoplado em cima do protocolo IP. Então, nós observamos aqui que o formato do cabeçalho do ICMP, ele tem um tipo e um código, e aí qual que é a característica dele? Como ele é utilizado para troca de mensagem de notificação, ele é o algoritmo, o protocolo padrão para isso, então primeiro ele classifica por tipos as notificações, e depois dentro desses tipos, então se é notificação de rede, por exemplo, se é notificação de um tipo específico de erro, e aí isso pode ser visto, por exemplo, na RFC 792, então quando nós olhamos, por exemplo, o tipo 3, né, que se representa a destinos não alcançáveis. Então, se for o código 0, foi uma rede não alcançada. Se for o código 1, é um host não alcançável. Se é um código 2, é o protocolo que não está alcançável, quer dizer, eu estou mandando isso para um protocolo que não existe, ou que não é implementado naquele host final. Porta não alcançável, aí na camada 4, a aplicação não está disponível, por exemplo. Então, observe que essa questão de falhas de entrega, né, que é classificada com tipo 3, eu tenho toda uma quantidade de códigos que representam essa característica. Então, ele se divide em tipos, né, de mensagens, que é o tipo, o que eu quero sinalizar, o que eu quero notificar e qual que é o código dessa notificação. O que eu estou notificando especificamente. Né? Está aqui o tipo e está aqui o código. Aí, naturalmente, nós temos um checksum no próprio cabeçalho em si, né, que verifica se está correto ou não, uma identificação, um número de sequência, e aqui o endereço. O address mask ele é utilizado para encaminhar a masca da rede de onde o pacote está sendo originado, por exemplo. Né? É uma das aplicações. Então, basicamente, quando nós falamos em CMP, nossa maior concentração é em cima do tipo, né, e do código que nós estamos encaminhando. Então, por exemplo, nós temos aqui o tipo echo, né, que é utilizado pelo comando ping, e aí nós temos o tipo echo e o código request reply, que tem um número, né? Então, quando nós mandamos uma mensagem echo request e recebemos, né, um echo reply, nós estamos mandando, na verdade, um protocolo SMP com um tipo e um código, recebendo uma mensagem SMP também com um tipo e um código. Da mesma forma, os exemplos que nós mostramos anteriormente com relação às redes não alcançáveis, né? Quando nós temos essas redes não alcançáveis, podemos ter por falta de rota destino, né? Por destino fechada, como nós vimos anteriormente. A fragmentação, o bit de não fragmentar está habilitado, né? E o pacote precisa ser fragmentado, e assim por diante. Né? Nós temos também uma mensagem bastante interessante, que é a mensagem de redirect. Observe se nós tivermos, por exemplo, nós temos uma estação final, né? Isso conectado a uma rede 92.68.00, por exemplo, e nós temos um roteador aqui que incorretamente foi colocado na rede para controlar a saída para outras redes. E aqui nós temos uma saída para a rede 200.0.0.0, por exemplo, né, barra 24 também. Digamos que essa máquina A queira enviar um pacote para 200.0.0.5. O caminho natural que ele deveria seguir, a tabela de rota dele deveria estar dizendo o seguinte: toda vez que você quiser ir para a rede 200.0.0.5, vá para esse roteador aqui. Esse deveria ser o caminho normal. Mas por um erro de configuração, o engenheiro de redes
colocou um roteador aqui anexado para tomar essas decisões e colocou como default gateway, né, desse host aqui, o roteador 1. Então, mesmo quando ele vai entregar, mesmo ele tendo esse roteador 2 na rede disponível para encaminhar esse pacote para a rede 200, ele vai buscar sempre o default gateway no roteamento indireto, né, numa entrega indireta, ou seja, eu estou tentando entregar para uma rede que é diferente da rede que eu estou conectado. Eu estou conectado na rede 92680 e preciso entregar um pacote para a rede 200.0.0.200.0.0.0, né? Como eu estou trabalhando com host, naturalmente a gente configura o default gateway. O default gateway me manda aí para o host 1, eu não tenho rota específica. E aí, então, eu vou mandar esse pacote aqui para o host 1. O que o host 1 vai fazer? Vai entregar o pacote para o roteador, entrega do host A para o roteador 1, perdão, e esse roteador 1 vai encaminhar, então, o pacote para o roteador 2. O que ele vai perceber? Que essa interface do roteador 2 e essa interface dele, do roteador 1, estão na mesma rede. Então, o caminho correto era seguir pelo roteador 2. Então, ele vai mandar, né, uma mensagem para a estação de origem, dizendo o seguinte: olha, redirecione seu tráfego e toda vez agora, né, nessa sequência, que você quiser mandar um pacote para 200.0.0.0, 5, por exemplo, né, que foi nosso destino, você vai seguir agora pelo endereço do roteador 2. E ele vai passar o endereço do roteador 2, digamos que seja o 92.68.0.10. Passa agora, então, para o roteador 2. E aí, então, essa máquina, por ter recebido essa mensagem CMP, né, como notificação, começará a mandar os pacotes na sequência, então, por esse roteador, até que esse tempo, né, que eu resete a máquina ou aconteça alguma recarga da tabela de roteamento e essa rota seja apagada e ele volte a ter só o default gateway que ele tinha antes. E uma segunda mensagem interessante também é o time excedido, né, o tempo excedido, que acontece quando nós temos, por exemplo, uma estação, nós temos aqui vários roteadores no meio do caminho. Nós temos aqui, então, a estação A e a estação B, e nós mandamos um pacote aqui, por exemplo, da estação A, cujo TTL é 2. Então, quando ele passar por esse roteador aqui, o TTL era 2, ele vai sair com o TTL menos 1, vai chegar nesse roteador aqui com o TTL 1, ele vai tirar menos 1 aqui e vai chegar a 0. Então, quando esse TTL estourar, né, chegar no limite, esse roteador não vai encaminhar o pacote para frente, porque o TTL chegou a 0, e vai devolver uma mensagem aqui de tempo excedido para o host A. É com esse princípio que nós fazemos que a aplicação Traceroute foi implementada, como eu disse anteriormente. E aí na RFC 6.918, né, de 2013, nós temos algumas mensagens já que estão sendo descontinuadas, né? O protocolo SMP é bastante antigo, né, tanto quanto o protocolo IP, e algumas mensagens já não fazem mais sentido. Então, dentro da RFC 6918, nós encontramos as mensagens que já não estão mais em uso. E aqui nós temos, então, só um exemplo de um comando ping, né? É só para exemplificar. Mandando um ping aqui para a estação 9268.10.20, né? Saindo da estação 9268.10.1. E aqui observe o tempo de vida, né? O TTL 255. Ou seja, nós vamos conseguir saltar por 255 roteadores. Se essa mensagem com 255 saltos não chegar ao destino final, automaticamente ela será descartada e a nossa estação será notificada. Aqui nós temos um TCP dump, né, um sniffer. Os sniffers, só para nós relembrarmos, é uma aplicação que captura todos os pacotes que batem na placa de rede, então a placa de rede já precisa estar em modo promíscuo. O que é o modo promíscuo? É habilitar uma placa de rede de camada 2 para que ela receba quadros que não são para ela. Nós sabemos quando um quadro é recebido por uma placa de rede, se esse quadro não tiver o endereço destino da própria placa, no quadro, o endereço destino não for o endereço da própria placa, ou não for o endereço de broadcast, esse quadro é descartado, né? A placa descarte. Quando nós colocamos uma placa em modo promíscuo, ela sobe esse quadro para a camada 3, independente desse quadro ter sido destinado ou não para aquela placa de rede. Então, nós colocamos em modo promíscuo, esse quadro sobe para a camada 3, naturalmente vai subir para a camada 4, nós vamos tratar ele lá no Wireshark, né? Naturalmente, existe uma adaptação, backup ali, para pegar aqui esses dados da camada 3 e fazer ele chegar até a aplicação, né? Porque nós não teremos o IP também de destino não é daquela máquina. Então, nós temos uma adaptação da camada 3, isso feito pelo próprio
software de sniffer para que ele suba, para que ele consiga fazer esse rope, esse gancho e puxar o pacote para cima. Então, basicamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Rodando um sniffer para pegar pacotes ICMP. Então, nós temos aqui uma mensagem com echo request e aqui uma mensagem com echo reply. Echo request é echo reply dessa mensagem trocada aqui. Então, nós saímos um ping da 192.168.10.1 indo para 10.20. Então, está aqui o primeiro pacote saindo da 10.1 indo para 10.20 com echo request. E aqui nós temos a volta, então, do 10.20 indo para 10.1, o echo reply. Né? Então, observe que o programa ICMP, o programa ping, é implementado em cima do pacote do protocolo ICMP. E aqui nós temos, então, o exemplo final do uso do ICMP na implementação do programa Traceroute, como nós já comentamos agora há pouco. Então, aqui, quando nós implementamos o Traceroute, né, naturalmente, o que nós fazemos? Nós queremos descobrir, né, lembrando que o programa Traceroute, o trabalho dele é descobrir quantos roteadores e quais são as redes que são intermediárias. Então, no momento que eu mando o Traceroute do PC1 para o PC5, eu vou descobrir o endereço dessa interface, o endereço dessa interface, dessa, e aí, naturalmente, do endereço final, né, endereço final que eu já conheço, obviamente. Então, a ideia é fazer um trace, né, do caminho que está sendo percorrido. Como que isso é feito? Manda-se uma mensagem, um protocolo UDP, uma aplicação que monta um pacote, um datagrama UDP, e esse pacote UDP é colocado num pacote IP, cujo tempo de vida é 1. O que vai acontecer com esse pacote? Quando ele chegar no primeiro roteador, como o TTL é 1, e esse roteador vai retirar 1 desse TTL, o TTL vai chegar a 0. Quando isso acontecer, o roteador devolve um ICMP do tipo 11, dizendo que o TTL estourou. Nós fazemos esse mesmo trabalho agora com o TTL2, então agora o TTL, que é 2, vai chegar nesse roteador, vai retirar 1, vai ficar com 1, ele vai chegar agora nesse TTL, nesse roteador aqui como 1, na hora que tirar 1 vai dar 0. E aí, naturalmente, esse roteador vai notificar o host. Nós descobrimos, então, a segunda placa de rede. E por que é essa placa de rede interna, né, digamos, essa placa que eu marquei de azul, e não a placa que está marcada em vermelho? Porque esse roteador vai montar um pacote para devolver. Como esse pacote chegou por essa rede aqui, nessa rede que nós temos aqui, ele vai devolver pela mesma rede, ou seja, ele vai montar, como o endereço destino era essa interface agora vai passar a ser o endereço de origem do pacote. E aí, naturalmente, vai soltar nesse barramento aqui, né, nessa rede de enlace. Então, o pacote que nós receberemos aqui no PC1 é um pacote cujo IP de origem é o IP da placa, digamos que isso aqui seja a placa ETH1. Cujo IP de origem é o IP da placa ETH1 do nosso roteador 1. Né? Por isso que nós cobrimos as placas que recebem a mensagem primeiro. Né? Então, se nós pensarmos se fosse algo interno e externo, né, seria a placa interna. Ou seja, a primeira placa em que eu tenho contato. Naturalmente, para continuar isso, né, esse trabalho, nós montamos um outro com TTL3, naturalmente aqui vai estar 3, né, 3, nós vamos tirar 1, vai sobrar 2, vai chegar nesse roteador com TTL2, nós vamos retirar 1, vai chegar com TTL1, vai chegar no próximo aqui como 1, nós vamos retirar 1, vai dar 0, esse roteador também vai notificar a origem, também com a mensagem tipo 11. Observe que a mensagem é sempre do tipo 11, ou seja, TTL é tempo excedido, né? O tempo foi excedido. E aí, finalmente, nós montamos a mensagem, né, com TTL4, e aí vai chegar no host final, o host final vai mandar aqui com tipo 3, provavelmente porta inalcançável. Nós vamos setar uma porta que naturalmente não tem aplicação ali, por exemplo, uma porta 65.000, e ele vai setar com a aplicação não alcançada. Quando isso acontecer, né, observe que nós mudamos tipo 11 para um outro tipo, e aí nós, nesse caso, é sempre o tipo 3, e aí nós chegamos ao final do trace, né? E naturalmente o IP de origem que está vindo aqui nesse pacote é exatamente o IP de destino que nós mandamos o pacote original aqui, né? Então, quando tiver também esse batimento do IP de origem, ser o mesmo IP do destino que eu originei, né? Que a estação originou, chegou ao final do trace route, né? E a rede, então, agora, o caminho, né, desse pacote foi mapeado. E com isso, então, nós chegamos ao final dessa unidade, em que nós conhecemos um pouco o protocolo IP, né, isso na versão 4, estudando o cabeçalho em si, como ele é feito
a transmissão, os algoritmos, se é fragmentado ou não fragmentado, e como que o ICMP trabalha e como o ICMP é utilizado para essa troca de mensagens. Na sequência, nós estudaremos as tecnologias de subrede e também tecnologias de superredes. Até mais.